Nosso bom Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedes nesta manhã de estarmos neste lugar. Te agradecemos pelo louvor e adoração que temos apresentado diante de ti. Obrigado também pela partilha das coisas boas que tu dás a fazer no nosso meio, nas quais nós podemos estar envolvidos, ou muitos estão envolvidos. Te agradecemos, Deus, pela possibilidade de, neste momento, podermos abrir a tua palavra e podermos refletir naquilo que tu nos dizes através dela, e que através dela nós possamos continuar a crescer naquela que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Reconhecemos que dependemos em exclusivo de ti. És tu, Senhor, ó Deus, que falas para além das nossas palavras, para lá dos nossos pensamentos, para lá dos nossos sentimentos ou emoções. És tu que falas e o teu Espírito se move e opera. E sabemos, Senhor, ó Deus, que a tua vontade é que neste mundo em crise nós possamos viver aquela vida que tu desejas que nós vivamos, sem obstáculos, sem os impedimentos, e tendo da tua parte a orientação e a autoridade para superarmos tudo aquilo que procura limitar a nossa vida, de tal maneira que possamos viver na plenitude aquilo que tu tens para nós, porque o teu Filho amado, quando veio a esta terra, ele declarou que tinha vindo e veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Em nome de Jesus oramos nesta manhã, para que todos aqueles que se encontram aqui neste lugar possam experimentar, possam viver esta abundância que há na pessoa bendita de Jesus Cristo, e que o teu Espírito em nós nos possa mover para que nos apropriemos de tudo aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição através do triunfo sobre as potestades do mal na cruz e através da sua ressurreição, em nome de Jesus, e para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. É bom estarmos aqui, amém? Eu tenho uma tarefa difícil nesta manhã, porque vou apresentar 3 mensagens numa. Eu poderia apresentar 3 aspectos. A primeira parte diz respeito ao fundamento, àquela que é a base, aquela que é a parte essencial. Tenho depois alguns aspectos que têm a ver com a cultura em que nós nos inserimos e algumas das situações que nós enfrentamos, com as quais nós lidamos, e terminando depois com um aspecto que tem a ver com a estratégia que porventura nós biblicamente podemos, ou na qual nós nos podemos inserir e nos podemos envolver. Não sei se vou efetivamente conseguir, porque de facto a síntese não é a minha capacidade, não é a minha competência. Gostaria apenas de deixar um alerta que alguns dos aspectos que eu vou apresentar, poderei dizer intencionalmente, são provocatórios. E eu espero que ninguém fique chocado, porque alguns deles provocam, mas a provocação é uma santa provocação, no sentido de que nós possamos não ficar circunscritos, limitados. Obviamente que esses temas dariam para nós falarmos muito mais tempo em relação a cada um deles, apenas de alguma forma levantam uma ponta, digamos, da meada. Ajuda-nos a perceber que, como cristãos, nós não estamos alheios a tudo aquilo que nos rodeia, e pela palavra de Deus nós temos possibilidade de assumir uma posição singela, simples, humilde, também mansa em relação a essas circunstâncias e situações, em relação a esses desafios, e acima de tudo vivermos com a confiança inabalável que, independentemente de tudo aquilo que corre à nossa volta, nós podemos viver naquilo que Deus tem para nós, porque isso não é resultado daquilo que nós próprios podemos desenvolver, mas na nossa dependência daquilo que Deus, que é omnipotente, Ele pode realizar nas nossas vidas, para a sua honra e para a sua glória. E todos nós, creio que nesta manhã estamos identificados com este plano, com este propósito, com esta intenção, e por isso nós estamos aqui neste lugar e dependemos do Espírito de Deus para que porventura alguém que nos visite possa de alguma forma engrossar também esta onda daquilo que Deus Ele está a realizar, daquilo que Deus Ele está a fazer, para que nós possamos nos regozijar e alegrar nele, porque na verdade nós percebemos e nós já experimentamos que Deus é verdadeiramente bom. Deus é
Bom, eu pedia para que lançassem o primeiro slide, depois vamos ver se eu vou daqui conseguir. Possível? Ok. Esta imagem foi escolhida intencionalmente. Intencionalmente porque faz parte da imagem uma das imagens que nós estamos a utilizar nas nossas redes sociais. As nossas redes sociais, elas têm a ver com o site, têm a ver com o Facebook e têm a ver com o Instagram. Os irmãos veem certamente algumas vezes alguns adolescentes e jovens andando por aí de uma forma discreta para captar. Não fiquem perturbados por causa disso, não fiquem a pensar que é um desrespeito em relação àquilo que nós estamos a realizar, porque a intenção é uma boa intenção, faz parte da estratégia da igreja, no sentido de que nós tenhamos uma presença, não apenas aqui, não apenas tenhamos a nossa presença física e a nossa intervenção e a nossa participação onde quer que nós nos encontremos, mas que nós também possamos utilizar aquilo que a tecnologia e as redes sociais colocam à nossa disposição, de tal maneira que nós possamos fazer a afirmação da fé também nesse meio e possamos dizer aquilo que nós somos, aquilo que nós realizamos, em quem nós cremos e aquele que de facto é o Senhor da nossa vida. E eu desafio os irmãos, obviamente, a partilhar. Eu não vou perguntar quem é que tem Facebook. Eu sei que algumas vezes, embora esta não seja uma opinião partilhada por todas as pessoas, nós fazemos uma reunião mensal para debatermos entre nós o que estamos a realizar e planificar. Estamos a planificar também em consonância com os temas mensais que o pastor António Gonçalves ele apresentou e que nós estamos a seguir. E, na verdade, o meu desafio é no sentido de que cada irmão, porventura, se tem uma página de Facebook, possa fazer partilhas a partir da página da igreja, no sentido de que isso possa criar oportunidades. Porque, porventura, os vossos amigos, aqueles que vos acompanham, ao verificarem, ao terem alguma imagem que traduz este envolvimento que nós temos e que é essencial na nossa vida, podem sentir de alguma forma curiosidade. E esta é uma imagem que nós utilizamos. Eu não vou citar nomes, não vou dizer os autores, as pessoas que estão envolvidas, é uma equipa muito grande, mas também quero dizer que todos aqueles que porventura ainda querem engrossar esta equipa, nós estamos disponíveis a envolver todos, de tal maneira que cada um também com a sua capacidade e a sua competência e aprendendo uns com os outros, nós possamos fazer o melhor possível. E a ideia é esta, do tema deste mês, que é viver a vida cristã, ser cristão numa sociedade, num mundo que se encontra em crise. De alguma maneira, esta imagem é a imagem da contramaré, e é isso precisamente que nós vamos procurar apresentar um pouco ao longo desta manhã e que já o pastor António Gonçalves começou e introduziu no domingo passado. E, na verdade, a realidade é esta. Tudo passa por quem eu sou, ou eu sei que sou. E este, digamos que é o foco principal que eu gostaria de ter na primeira parte, isto é, na primeira mensagem das três. Ou seja, o aspecto essencial que tem a ver com cada um de nós na vivência dos dias que nós estamos a viver, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso local de emprego, nas nossas relações, nas nossas redes sociais. Tudo passa, e eu quero fazer aqui uma salvaguarda, porque em primeiro lugar eu tinha escrito que tudo começa, mas que efetivamente não é aí que começa, mas passa por aí depois de nós percebermos onde é que começa. Mas eu só vou apresentar onde é que começa um bocadinho mais adiante. Mas na realidade o facto é que a solidez da nossa vida, ou seja, a firmeza daquilo que tem a ver com os nossos procedimentos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com a imagem que nós temos acerca de nós próprios, com os nossos relacionamentos, com aquilo em que de facto é a nossa sustentação em relação aos valores e aos princípios da nossa vida, tudo está profundamente ligado e tudo passa por quem eu sei que eu sou. É importante que nós saibamos, nos dias, foi sempre assim, sempre foi assim, mas na realidade, nos dias em que nós estamos a viver, não podemos perder esta perspectiva, não podemos perder este ponto de referência. Nós temos que saber
quem efetivamente nós somos. E existem várias propostas à nossa volta, e eu vou ser provocador em relação a elas. Porventura, algumas delas passam pela astrologia. E algumas pessoas, elas dependem daquilo que é a astrologia, daquilo que os astros, daquilo que é a conjugação das estrelas, daquilo que as constelações, porventura, podem ditar e até podem, de alguma forma, definir em relação a pessoas, e há pessoas que são até profundamente radicais em relação a essa situação. Não sei se isso acontece só convosco, mas muitas pessoas, quando falam comigo, colegas meus inclusivamente, ou algumas pessoas, a primeira questão que elas me colocam é: qual é o meu signo? Qual é o teu signo? Qual é o signo que tem? Normalmente eu faço uma cara bastante desconfiada em relação à situação. Dá para falar um bocadinho acerca disso, já desenvolvi algumas conversas interessantes. E o que é que o meu signo diz acerca daquilo que eu sou? E, obviamente, há muitas pessoas que leem muitas coisas já acerca do signo, mas eu não me vou limitar sequer a lê-las, porque elas, efetivamente, não definem aquilo que, na realidade, é a minha pessoa, aquilo que eu sou, aquilo que é a minha identidade, aquilo que é a minha situação. E nesta manhã, e eu vou ser muito claro também e muito incisivo, eu não sei para quem é que eu estou a falar, mas posso de alguma forma estar a falar, ou de alguma maneira estar a comunicar, porque só Deus sabe, eu não conheço ninguém, eu até nem me conheço bem a mim próprio, mas a grande realidade é que verdadeiramente, se porventura nós temos entre nós algumas pessoas que dão algum crédito àquilo que é a astrologia e àquilo que são os signos, porventura pare com isso e não deixe que essa situação influencie a sua vida, porque efetivamente há hoje pessoas que estão dominadas, que estão de alguma maneira aprisionadas, que estão dependentes e vivem em função de uma manipulação que é de alguma forma transversal aos meios de comunicação, e nós temos que estar atentos em relação a isso, porque a proveniência dessas coisas não é a ideologia nem a filosofia humana. A proveniência dessas coisas tem a ver com as potestades, com as forças que operam no domínio do mal para circunscrever os homens, e declaradamente aquele que é um filho de Deus não anda de acordo com aquilo que as estrelas não determinam, porque acima das estrelas que não influenciam a nossa vida está o Deus que é criador dos céus e da terra, e é dele que nós dependemos. E essa dependência não é gratuita, não é aleatória, não é uma dependência que nos leva a nós ficarmos circunscritos ou ficarmos de alguma forma amarrados, mas nós somos libertos para viver uma nova vida. E se queremos viver como cristãos nos dias em que nós estamos a viver em crise, larguemos tudo aquilo que se quer que interpor entre nós e aquilo que é a vontade de Deus e digamos não a isso. O que é que dizem as cartas? E aqui entramos num domínio bem mais forte, vamos assim dizer. O outro também é. Uma das coisas que mais me indigna, eu fico indignado quando eu assisto a programas de televisão, aparecendo com o crédito, e não apenas programas de televisão. Há hoje telenovelas que estão a ser transmitidas, e algumas delas no canal público de televisão da RTP1, que apresentam pessoas com poderes especiais, de visões que são sempre apresentadas de uma forma muito positiva, e com a situação de pessoas que de alguma maneira têm a prática da leitura das cartas para controlar a sua vida. E há pessoas que fazem telefonemas para outras pessoas, e digo, eu já ouvi algumas, mas francamente desisti, porque era logo pela manhã e eu ficava com uma azia tão grande que o meu estômago ficava perturbado logo desde manhã em relação a essa situação. E eu quero vos dizer nesta manhã que tudo aquilo que passa por este tipo de práticas é contrário àquilo que é o ensino, àquilo que é a advertência, e quero vos dizer, Deus não faz isso para o nosso mal, Deus faz isso para o nosso bem, e nós precisamos de estar cientes dessa realidade. A nossa vida não passa por aquilo que as cartas dizem, a nossa vida passa por aquilo que Deus Ele declara. E se porventura nesta manhã está aqui alguém que porventura está circunscrito, amarrado àquilo que as cartas podem dizer em relação à sua vida, rasgue as cartas, rasgue essa situação, rompa com ela, porque há um que de facto tem a dimensão
de poder orientar as nossas vidas, e é o Deus que nos ama e que nos quer bem. Não é nas cartas que é lido, como em outras situações que acontecem e que aqui poderiam ser enumeradas. Obviamente eu passei esta imagem intencionalmente, mas vou passar logo a seguir, porque a minha intenção não é propriamente provocar, nem denunciar, nem de alguma maneira colocar em xeque esta ou aquela pessoa, este ou aquele canal de televisão, mas eu quero vos dizer que vivemos num mundo de engano, de mistificação, de uma espiritualidade falsa, em que através de umas atitudes manipuladoras, as pessoas elas confiam naquilo em que não devem confiar, por causa do engano e aquilo que a palavra, eu não estou a dizer que eu estou, e às vezes a minha postura é esta, um bocado pelo tom de voz parece isso, eu não estou irritado com as pessoas que telefonam. Eu sinto o sofrimento das pessoas que telefonam. A angústia em que essas pessoas se encontram. A situação em que essas pessoas se encontram, em que de alguma maneira elas sentem ou elas vivem na apreensão em relação àquilo que é o seu futuro, em relação àquilo que pode acontecer ou esteja a acontecer no dia de hoje, ou pode acontecer em relação a amanhã, que vivem de alguma maneira assustadas em relação aos mais diversos problemas afetivos, amorosos, de romance, nas relações familiares, na situação que tem a ver com o seu emprego. Mas quero-vos dizer que daquilo que algumas vezes eu tenho ouvido, é uma situação que quase causa repulsa em relação às situações que são ditas, e isso pura e simplesmente não é mais do que a obra do maligno e de operação dos espíritos das trevas que operam para enganar e para aprisionar as pessoas. E como igreja nós temos a responsabilidade de alertar em relação a isso. Agora existem agentes do mal e entramos numa outra dimensão. Daquelas pessoas que se envolvem em sessões espíritas. Aquelas pessoas que acreditam em operação através de médiuns. Aquelas pessoas que acreditam em pessoas que têm determinado tipo de capacidades, e eu não vou alongar porque lá está, só este assunto daria muito tempo para falar acerca dessa realidade. Há pessoas aqui que saberiam falar muito mais através da experiência própria do que isso representa. Porque quando nós estamos a falar das forças que operam na dimensão do mal, nós não estamos a falar de uma ilusão. Estamos a falar de uma situação real e concreta que gera morte, destruição, opressão. Mas nós conhecemos aquele que liberta, e nós temos casos nesta igreja de pessoas que foram libertas pelo poder de Deus e hoje são novas criaturas porque conheceram aquele que tem mais poder do que os demónios. Aquele que tem poder mais do que o poder do inferno, para que na realidade a nossa vida seja vivida para a honra e glória do nosso Deus. Eu vou até sugerir só aqui uma situação, já que ela vem ao meu coração. Se porventura alguém aqui no nosso meio, nesta manhã, ou alguém que você conhece, vive amedrontado com os espíritos das pessoas que já partiram, em nome de Jesus quebre isso. Porque não há nenhum poder que tenha a ver com as pessoas que já partiram, porque aquelas que já partiram estão na presença de Deus ou não estão na presença de Deus, mas elas não têm a possibilidade de interferir na nossa vida. E quero dizer em relação a todo o crente, a todo o filho de Deus, que vive segundo a palavra, que vive sob o sangue de Jesus Cristo, que o poder do demónio não tem possibilidade de tocar a sua vida quando você vive na dependência de Deus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Esta é a realidade daquilo que nós vivemos. Um texto bíblico. Eu não vou ler abrindo, eu vou ler lendo aquilo que lá está. Há muitos textos, a Bíblia está cheia. No Antigo Testamento nós lemos em Deuteronômio 18, 10 a 12, o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem, e quero-vos dizer, algumas pessoas dizem, bom, mas isso era no passado. Isto aconteceu antes. Aconteceu lá há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, é que haviam crianças que eram imoladas e que eram sacrificadas. Nos dias de hoje acontece isso. Nos dias de hoje há crianças que são imoladas, que são sacrificadas em nome dos espíritos das trevas. E infelizmente nós temos uma comunicação social que silencia isso,
porque está ao serviço daqueles que promovem essa mesma realidade e que não querem levantar um véu, porque querem manter a atitude que não acreditam, mas eles sabem que é verdade as coisas que acontecem. E há pessoas aqui que poderiam testemunhar de situações que sabem que acontecem em determinadas regiões e só Deus sabe aquilo que acontece na nossa própria nação. Mas a grande realidade que nós temos que saber é que o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, Ele não pede que nós sejamos sacrificados, que nós sejamos torturados, que nós sejamos esmagados. O nosso Deus não aceita karma. Se porventura nós temos aqui pessoas que vivem na dimensão do karma, de que eu estou a pagar aquilo que fiz em outras encarnações anteriores, é mentira, em nome de Jesus Cristo. É mentira, em nome de Jesus Cristo. Está ordenado aos homens morrerem uma vez só, morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Karma é mentira para manter os homens aprisionados. Reencarnação é uma doutrina que não provém da revelação que nós temos do Deus da Bíblia e na pessoa de Jesus Cristo. Se fosse isso, Jesus ele não teria vindo. Jesus ele veio para nos libertar dos karmas. Jesus Cristo ele veio para nos libertar daquilo que nos oprime. Jesus Cristo ele veio para nos dizer que maior é Ele, que maior é aquele que morreu na cruz do que todas as potestades do mal, para que nós não vivamos sob o seu domínio. Mais ainda, porventura nós temos pessoas entre nós que dizem assim, isso não é nada comigo. Eu não ligo importância nenhuma a essa. Eu não estou dando nenhuma para isso. Cuidado. Cuidado no sentido de sermos distraídos. Porque não damos atenção e depois, de alguma forma, não temos prevenção. Não estamos prevenidos. Deus não quer que nós vivamos amedrontados. Porque aquele que vive em Deus não vive no medo daquilo que lhe pode acontecer por causa desta ou daquela força, desta ou daquela gente. Não tenha medo do seu vizinho que pratica feitiçaria. Não tenha medo do seu colega que pratica macumba. Não tenha medo dos seus colegas. Eu tenho alguns lá na minha escola que lançam cartas, que têm ideias e fazem prognósticos desta ou daquela forma. Não tenha receio, mas previna-se em relação a isto e esteja fundamentado na palavra. E saiba quem é, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando nós falamos da dimensão espiritual da maldade, nós não estamos a brincar. Nós não estamos a fantasiar. Jesus Cristo, Ele veio e Ele enfrentou-se com o maligno. Inclusive eles disseram, vieste atormentar-nos antes do tempo. E aquilo que Jesus Cristo disse e fez e atuou nesse sentido, foi ordenar a eles. E eles saíram em nome de Jesus Cristo. Porque Deus não apenas quer que nós sejamos prevenidos em relação a essa situação. Deus quer que nós tomemos a armadura. Que tomemos a armadura. Eu lembro uma vez de uma pessoa que me ligou, e era uma cristã convicta, madura, experiente, mas ela ligou-me e ela disse-me, olha, estou numa escola, estou com medo. Estou com medo porque eu não sei como é que eu hei de agir. Porque eu percebo que há forças, que há poderes, que há presenças malignas. E eu não sei o que é que eu hei de fazer. Por isso, simplesmente, meu amado irmão, não há nada de especial naquilo que nós temos que fazer. Ou há muito especial, mas é muito simples. Não precisamos tirar nenhum curso de exorcismo. Não precisamos tirar nenhum curso para sabermos que palavras é que nós devemos dizer. Porque há apenas uma palavra no universo ao qual os demónios obedecem em nome de Jesus Cristo. E nessa altura você não precisa de gritar como eu grito. Não precisa. Os demónios não são surdos. Eles até podem fazer como aconteceu com aqueles que tentaram imitar o apóstolo Paulo. Bem sabemos quem é Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vocês quem é que são? Quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, não precisamos sequer. Eu lembro de ter estado há alguns anos atrás, dentro de um quarto de um hospital, e havia uma pessoa que estava lá presente, que era espírita, e era médium. E eu percebia que havia ali uma presença satânica. E havia ali uma tentativa de controlar aquela situação ali, naquele quarto. Havia uma disputa
em relação à pessoa que estava no leito do hospital. Não foi preciso levantar-me, não foi preciso erguer a minha voz alto, não foi preciso sequer um sussurro, mas interiormente eu orei em nome de Jesus. Interiormente eu declarei o nome daquele que é sobre todo o nome, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E em nome de Jesus eu ordenei para que as forças malignas naquele quarto, elas saíssem. E efetivamente é isso que acontece. É isso que acontece. Não tenho tempo, obviamente vou só ler. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. E há uma razão simples. Deus é radical nesse sentido. Porquê? Todas estas operações vêm para fazer mal, vêm para destruir, porque o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. E não é porque nós achamos que isso não existe ou não damos importância que as coisas não acontecem. Elas acontecem, mas quando nós estamos em Jesus não temos nada que temer. Não temos nada que temer. Quem é que vai dizer quem eu sou? Opinião pública? Okay? São eles que vão injetar, vão sussurrar, vão determinar, vão de alguma maneira formar a opinião que nós temos acerca de nós próprios. Aquilo que nós sabemos quem somos não pode depender da opinião pública. Não pode depender daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros acham, daquilo que os outros consideram, daquela que é a imagem que os outros eles podem ter a nosso respeito. E eu quero vos dizer que hoje existem também muitas pressões, muitas vezes, sobre nós, daquilo que se pretende, de alguma maneira, criar com a imagem daquilo que nós somos. Não porque em Cristo nós sejamos sobranceiros, arrogantes ou orgulhosos, mas nós não estamos à disposição daquilo que os outros podem dizer ou pensar acerca de nós. Nós sabemos quem somos, não por causa daquilo que os outros dizem. Eu até me atrevo a mais, com todo o respeito. Aquilo que eu sou não depende daquilo que, em termos de comunidade, algumas pessoas podem pensar a meu respeito. Não depende. Não depende. Aquilo que eu sou depende de alguém que está acima, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor de toda a glória, de toda a majestade, que é o Senhor do universo. É aí que está fundamental. Quero mais dizer, não, é a seguir. Ok, eu já ia entrar logo na outra a seguir. Ok, não, aquilo que eu sou depende daquilo que eu acho. Os outros não interferem nisso. Eu tenho um elevado conceito a meu respeito. Eu tenho uma opinião muito vincada acerca de quem eu sou. Até pode ser que sim. Até pode ser importante e até válido. Mas eu quero dizer que aquilo que nós achamos acerca de nós próprios, baseado na nossa própria opinião, vai fracassar. Vai ser reduzido a pó na primeira situação em que você encontra alguma coisa e alguma força que seja superior àquilo que é a sua opinião. E eu quero vos dizer que com demónios, com a opinião pública ou com muitas outras coisas que são manipuláveis e que são utilizáveis, muitas das vezes aquilo que é a nossa formação e a personalidade, ela rui diante dessas situações. Não é naquilo que eu acho acerca de mim próprio. Não é aquilo que eu fundamento em relação à minha própria opinião. Posso ter um alto conceito, posso ser uma pessoa com uma grande personalidade. E eu até gosto de ser pessoa com personalidade. Mas a minha personalidade não está baseada em mim. A minha personalidade está baseada naquele que me criou. Eu só posso ser naquele que é. Eu só posso ser naquele que é. Fora daquele que é, eu não sou. Fora daquele que é, eu não subsisto. Fora daquele que é, eu não me realizo. Fora daquele que é, eu não venço. Fora daquele que é, eu não tenho a vida que eu devo viver, porque para essa vida eu fui criado por aquele que é e que permanece. Quero dizer que eu não sou porque os meus pais, e eu tenho um apreço tremendo pelo meu pai e pela minha mãe que estão com Jesus. Um apreço tremendo pelo meu avô, que está na presença de Jesus. Foram marcantes na minha formação, determinantes na maneira como eu me fui desenvolvendo. Mas eles estiveram entre nós e já partiram.
Não é neles, porque muitas das vezes quando nós estamos dependentes de outras pessoas, que é isso que Deus quer evitar. Nesta manhã ninguém esteja dependente, pelo menos de mim. Daquilo que eu possa dizer, daquilo que possa fazer ou daquilo que eu sou. Porque na primeira curva, aquilo que eu sou e a vossa confiança em mim vai ruir, vai afundar-se. Só naquele que é. Porque é dele que depende todas as coisas. Porque ele é efetivamente o eu sou o que sou. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Meus irmãos, com todo o respeito, nesta manhã, o eu sou está entre nós. Acho a coisa mais extraordinária acerca de um nome de alguém, porque foi na altura em que Moisés disse, como é que eu vou dizer ao povo que está no Egito quem tu és e qual é o teu nome? E Deus usa um nome que não é um nome vulgar, que não é um nome habitual, não é um nome que os outros deuses e que as outras religiões invocavam. O nome que Deus apresenta tem a ver com a sua essência, com a sua natureza, com aquilo que é o fundamento de todas as coisas. Ele disse, eu sou o que sou. E diz aos filhos de Israel, o eu sou, me enviou até vós. E quero-vos dizer que nesta manhã, o eu sou nos tem enviado o Espírito Santo para que nós saibamos quem nós somos por causa daquele que é. E quando nós estamos fundamentados naquele que é, nós não vamos vacilar. Nós vamos estar na rocha. As marés podem levantar-se, as ondas podem agitar-se, os ventos podem soprar, os desastres podem acontecer. À semelhança de Jó, podemos ser abalados nos nossos alicerces, mas à semelhança de Jó, nós podemos dizer, eu sei que o meu Redentor vive. À semelhança daquilo que Paulo disse, eu sei em quem eu tenho querido, eu sei em quem tenho querido. E é isso que é a marca daqueles que são de Jesus Cristo e são igreja. Ouve Israel, e este é o Shema Israel, em Deuteronômio no capítulo 6, e que acompanha ao longo de todo o Antigo Testamento, uma série de repetições, e aparece no Novo Testamento e na boca de Jesus também. Ouve Israel. E nesta manhã eu quero dizer, ouve igreja. Ouve igreja. Ouçamos cada um de nós e sejamos porta-vozes para que outros ouçam também. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. De quem teremos medo? Em quem mais vamos confiar? Porque a grande questão daquilo que nós vimos anteriormente é, para que colocar as nossas confianças naquilo que não, aquilo que falha, quando nós conhecemos aquele que não falha? Aquilo que é passageiro, quando nós conhecemos aquele que é eterno. Naquilo que é mutável, quando nós conhecemos aquele que é imutável. Trata-se apenas de escolher de uma forma inteligente. A melhor escolha é aquela na qual nós não seremos confundidos. E palavras de Jesus. Porque se não crerdes que eu sou, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A grande realidade, em relação à nossa vida, em relação à pessoa de Jesus Cristo, é que se nós não crermos naquele que é, naquele que a Moisés disse, eu sou o que sou, naquele que Moisés declarou em relação ao povo de Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, aquele do qual Jesus Cristo disse a respeito de si próprio, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, porque tudo o resto falha, tudo o resto não permanece, tudo o resto é morte, tudo o resto é ruína, tudo o resto não é apenas incompleto, eu posso dizer até de uma forma mais radical, tudo o resto é nada, tudo o resto não presta, tudo o resto não tem sustentabilidade, só apenas aquele que é. E é em Jesus Cristo que é quando nós cremos nele que nós permanecemos e vivemos no meio das crises, no meio dos confrontos, no meio das adversidades, no meio das situações, porque elas surgem na nossa vida. Mas é naquele que é, que nós não somos estragados, que nós não somos aniquilados, que nós não somos esmagados, porque ele é. Por causa disso também nos nossos pecados, eles não têm autoridade e domínio sobre nós, porque aquele que é,
Ele é aquele que remove, é aquele que limpa, é aquele que afasta de nós as nossas transgressões. Não é do yoga que nós vamos receber, e eu aqui poderia dizer muita coisa, mas só estou a provocar algumas situações. Sei que algumas pessoas vão ficar com comichão nos ouvidos sobre estas situações. Mas pronto, depois se quiserem falar, falam com o pastor Álvaro, ou se quiser depois eu também dou uma ajuda, podem falar comigo também. Não é nas forças positivas, e agora eu vou ter autoridade aqui. Autoridade, quer dizer, vou desafiar mesmo. Por favor, segundo a misericórdia de Deus, não caminhem na situação de aceitarem que a força esteja convosco. Porque essa força a estar convosco pode não ser o melhor conselho, e acho que não é. Ou tenho a certeza que não é. Que esteja connosco aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor de toda a glória, aquele que não é uma força, porque a mentira mais disseminada hoje é que Deus não é pessoa. É que nós vivemos no meio de um conjunto de forças que atuam à nossa volta. Nem apenas a ideia de que são forças positivas, venham elas dos cristais ou de outra coisa qualquer. Não, de maneira nenhuma. Não é aí que está a nossa segurança e a fonte do qual nós sabemos e onde começa aquilo que nós somos. Não é nas energias positivas, mas é na palavra de Deus. Esta imagem dava pano para mangas. Esta imagem é mesmo provocadora, mas pronto, eu coloquei só esta imagem com uma Bíblia, o telemóvel ligado à Bíblia, ok? Há muita coisa que se podia dizer sobre isto, mas eu não vou dizer. Fica só apenas a provocação da imagem, que hoje uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e eu hoje penso por imagens. Estou a começar a chegar a essa conclusão. Penso por imagens. O que é que Deus diz que eu sou? O que é que Deus diz que eu sou? Vede que grande amor. Nós podíamos passar aqui o resto do tempo todo. Olha, vão aos grupos. E eu quero dizer que eu tenho que me penalizar, eu tenho que começar a vir à sexta-feira, que eu tenho um compromisso e eu tenho que vir. As situações em termos de forças não têm sido para já até as melhores, mas eu tenho que vir. Porque se nós queremos saber quem nós somos, temos que conhecer a palavra de Gênesis até Apocalipse. E aí estamos fortalecidos. Porque não só de pão viverá o homem. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de facto somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele. Nada melhor do que nós sermos filhos de Deus. Venha um mais pintado. Uma forma muito simples. Lá está, uma vez mais eu digo. E agora consegui entrar numa mais de serenidade. Quando alguém vem contra nós, cá dentro, eu sei de quem sou. Eu sei quem sou. Eu sei aquele que é. O eu sou quem sou. Dizer-lhe, tu que és, estás comigo. É uma ameaça física. É uma ameaça emocional. É uma ameaça emotiva, afetiva. É uma ameaça espiritual, maligna. Não importa o que é. Eu sei quem sou. Eu sou filho de Deus. Eu conheço aquele que é e aquele que é está comigo. O eu sou está comigo. E eu sou dele, eu lhe pertenço. E portanto podemos ficar tranquilos. Porque se ele é por nós, quem será contra nós? E Deus também quer que tu sejas. É aqui que termina a primeira parte da mensagem. Não é a moral cristã, por acaso ainda não é. Não é a moral cristã que nos torna cristãos. É o sermos cristãos que nos leva a viver a ética cristã. Não é a moral cristã que nos leva ao céu. É Jesus, é em Jesus que temos a certeza da vida eterna. Se você depender do seu desempenho, e eu não estou a pôr em causa que nós não devemos ter um bom desempenho, mas você depender do seu desempenho, estará sempre num terreno frágil. Estará sempre num terreno frágil. Eu sei que vou ao céu não por causa daquilo que eu faço, mas por causa daquilo que Ele fez. Não queres passar? Não. Eu peço que baixem as luzes e vamos ver um vídeo.
Descartes disse: penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência, Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse, eu existo, e o outro disse, eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço, o segundo se explica na independência de todas as coisas. Tudo que existe teve um princípio e por mais que dure terá um fim. Tudo que existe ocupa um espaço e por maior que seja, é limitado. Quem existe nasce e morre, começa e acaba. Tudo que existe hoje, ontem não existia e provavelmente amanhã não existirá. Existência pressupõe origem e origem pressupõe força criadora. Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos. Raciocine comigo então. Se tem idade, então existe. E se existe, por alguém foi criado. Assim como o Big Bang pelo haja-luz foi impulsionado. Por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias. Existe o Sol, os planetas e as estrelas. Existem anjos, animais, peixes e vegetais. Existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas. Deus não existe dentro da existência, porque Deus é o criador dela. Tudo ao nosso redor tem idade, tudo ao nosso redor foi criado, mas Deus não. Deus não existe, Ele absolutamente é. Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço. Aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo, eu grito dentro da minha dependência temporal. Eu sou a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo, foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden. Eu sou a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo, a afirmação do próprio eu na torre de Babel. Eu sou a negação do próprio eu na cruz do Calvário. Eu existo, o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto. Eu sou a adoração de Deus pelo que Ele simplesmente é. Eu existo, a voz da solidão. Eu sou a palavra que a toda a humanidade conforta. Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é antes do barro rebelar-se contra ele. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções. Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador. Ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura. Ele é o caminho certo antes da perdição e do engano. Ele é a verdade antes da mentira e da armadilha. Ele é o guia no Egito libertando o seu povo da escravidão. Ele é a voz no Moriá substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é submetido na história nascendo como um menino indefeso. Ele é presente no mundo ferido pelo mal. Ele é o sacrifício na cruz a oferecer sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele simplesmente é. E porque Ele é, Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis. Ele está nos teus pesadelos, dissipando toda a dor. Ele está nas tuas noites mal dormidas, no teu cansaço, no teu estresse. Ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Ele está na perda da dor de um ente querido. Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia. Ele está no teu passado, visitando a dor do estupro e da rejeição. Ele está no teu coração, plantando a semente do perdão. Ele está na porta, esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você agora, neste exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele que você existe, respiras e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver. Ele é. E Ele quer ser hoje na tua vida. Ele está presente naqueles que são os teus sonhos não alcançados. Ele está no teu passado. Ele está naquilo que te tem causado dor e sofrimento para poder restaurar-te. Ele é aquele que é vida antes da existência da morte. Eu não consigo dizer melhor do que este vídeo diz. E nesta manhã o convite é para que Ele seja o eu sou da tua vida. Ele seja o fundamento da tua vida. Ele seja o Senhor da tua vida.
Ele seja a estrela da tua vida. Ele seja aquele que sustenta a tua vida. Ele seja o teu bom pastor que te dá a mão e que te protege e que te guarda e que te ampara. E a minha pergunta nesta manhã e o meu desejo é que neste dia tu possas dar a tua vida àquele que é o Senhor, àquele que é o Todo-Poderoso, àquele que é o eu sou, àquele que diz que se vós não quererdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, mas nós podemos viver não na morte do pecado, mas na vida que nos é dada em Cristo Jesus. Porque esta vida também é para ti. O Espírito de Deus sabe quantas pessoas nesta manhã, ao terem ouvido este vídeo, foram tocadas no seu coração. E querem fazer uma decisão e querem dizer: Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero confiar em ti, depender de ti. Todo o mal que foi feito contra mim no passado, o estupro, a rejeição, as palavras que trouxeram dor, aquilo que no teu presente neste momento está, que dói, que está a colocar situações de angústia, de sofrimento, há um que pode resolver, há um que pode curar, há um que liberta. Esse é aquele que é. Temos alguém entre nós nesta manhã que quer dizer: sim, Senhor, faz isso na minha vida. Temos aqui uma mão levantada. Há mais alguém? Temos ali outra mão. Temos ali mais alguém nesta manhã? Temos ali mais. Há mais. E ali, aquele que pode trazer cura, trazer libertação, trazer consolo, trazer uma nova vida, trazer perdão, trazer restauração. Ele é aquele que pode. Deus Todo-Poderoso, tu conheces as mãos que se levantaram. Em nome de Jesus, eu sei que tu já fizeste. Porque tu cumpres a tua palavra, tu és fiel e tu és verdadeiro. Tu és aquele que trazes cura, perdão, transformação, nova vida, abundância, de gozo na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho 5 minutos para a segunda e terceira mensagem. Eu só vou passar os slides, porque eu preparei 100 slides e francamente agora não os passar. Podes pôr. Eu vou passar só. É um ar quase só de provocação na situação. Mas para todas estas situações, nós, ser cristão num mundo em crise, esta parte eu não vou ler. Diz muita coisa, não diz? Corrupção. Os seus cabeças dão... Eu não vou ler estes textos. Eu vou colocar depois isso à disposição, se quiserem ler. Tem um título para esta imagem?
Esta era a segunda. Isto tem ali muitos temas que merecem a nossa reflexão e o nosso tratamento. E não podemos ser alheios. Acima de tudo, alguns de nós talvez precisam de cura em algumas destas áreas. Qual é a nossa estratégia? Não é aquela. Não é ficarmos numa redoma de vidro encurralados. Não é entrarmos para nenhum convento. Mas é sermos sal fora do saleiro. É sermos luz, colocados de forma a alumiarmos à nossa volta. Mas eu agora gostaria de ponderar alguns aspectos que não têm a ver com imagens bíblicas, mas que nesta estratégia eu gostaria de salientar porque tocaram o meu coração. Eu vou dizer isto solenemente. Vou dizer solenemente. Que o nosso cristianismo não nos torna azedo. Que o nosso cristianismo não nos torna amargos. Se não há alguma coisa errada. Se há alguma coisa errada. Não é com o cristianismo, é com a maneira como nós o estamos a encarar e a viver. Se nós nos tornamos amargos, achando que estamos a viver o nosso cristianismo, algo de errado está a acontecer. E se conhecemos alguém que está a ficar amargo, não é para nós julgarmos, mas para nós orarmos e intercedermos. Porque Deus não trouxe Jesus Cristo para nós ficarmos azedos nem amargos, mas ficarmos doces. E essa é a imagem que vem a seguir, em tu andar para trás. Meus irmãos, oremos para que nós não tenhamos, para que a nossa igreja tenha abundância de mel. Eu peço a Deus para que eu seja mel. E o mel passa por uma experiência imprescindível. Nós temos que ser como abelhas. Mas não abelhas que vivemos isolados. Precisamos das flores. Quem são as flores? Somos todos nós. E precisamos de fazer esse processo de polinização. Passando de umas para outras. Mas ao mesmo tempo precisamos de ir buscar nos outros aquilo que também adoça a nossa própria vida e que nos traz ingredientes. Pode ser que nós tenhamos algumas razões de queixa em relação a esta ou aquela situação, ou a este ou em relação àquele, mas não deixemos que isso nos roube a dimensão de nós sermos doces, de produzirmos mel. E é preferível nós, de alguma maneira, colocarmos nas mãos de Deus aquilo que nos trouxe algum dissabor e que nós sejamos as abelhinhas de Deus e abelhas para Deus. Nunca esquecendo a colmeia. Porque algumas vezes algumas pessoas pensam em abelhas, estou a pensar em andar lá fora. Eu até admitiria isso, mas não quero entrar muito para aí, que é para não criar nenhuma polémica muito grande. Mas nunca esqueçamos qual é a nossa colmeia. E percebemos que estamos todos juntos nessa produção maravilhosa que é um mel espiritual para atrairmos as pessoas num mundo tão azedo, em crise, onde há tanto veneno, onde há tanta agressão, onde há tanta rudeza, onde há palavras tão ferinas, onde há palavras que magoam, onde há tantos atritos. Vamos diante de Deus pensar, como igreja, onde é que eu posso ajustar a minha vida para eu ser mais como a abelha? Onde é que eu posso criar essa dimensão de recolher dos outros? E não é por eu ter já 61 anos que eu não tenho que aprender isso. Talvez é nesta altura mais do que nunca. Eu tenho que aprender essa situação. E há pouco tempo estas imagens trouxeram-me situações muito
fortes em relação a isso. O mar pode estar agitado. Na rocha nós sempre estamos numa formação sólida. Mas há outra situação que eu acho maravilhoso. Por baixo o mar era uma agitação. E uma gaivota tão frágil voava por cima. Meus irmãos, não fiquemos amedrontados com a crise à nossa volta do mundo, nem com a espuma das ondas, porque como gaivotas de Deus, nós podemos voar. Nós podemos voar. E há outra imagem que me veio, porque contra a maré, nós podemos aproveitar a maré para surfar. Alguns de nós, como eu, já não, nem nunca, nem novo nem velho, para surfista nada. Mas eu achei esta imagem maravilhosa de nós sermos surfistas neste mundo em crise, aproveitando as ondas. Não para nos colocarmos refugiados lá num forte qualquer, mas atrever-nos a andar nas ondas alteradas. E há pouco tempo eu apanhei este texto e eu queria ler para vocês. Não somos mestres, mas testemunhas. Mais do que doutrina, a experiência. Não tratados teóricos, mas narrações de vida. Não apenas palavras e texto, mas multimédia. A emoção e não apenas a lógica. Não apenas vontade de falar, mas capacidade de escutar. O primado da relação sobre os conteúdos. Não dar respostas confeccionadas, mas ajudar a formular perguntas. Não apenas fé explícita, mas falar de tudo cristamente. E é assim que nós podemos viver. Neste mundo que às vezes não é fácil. Na nossa vida que algumas vezes não é tão amistosa e favorável como nós gostaríamos. Mas é possível. E há duas imagens que eu gostaria que vocês... Uma imagem já, para não ser muito exigente. A imagem da abelha. Vamos ser uma igreja que é uma colmeia. E vamos ser as abelhas que produzimos este néctar tão maravilhoso. Mas acima de tudo e com muita franqueza e sinceridade, tenhamos cuidado para que não nos tornemos no nosso integrismo cristão, que não nos tornemos azedos, nem amargos. Porque isso não corresponde ao plano e ao propósito de Jesus. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele disse, eu vim para ter a vida. Eu sei que o tempo foi longe, foi já, mas há algumas coisas que eu gostaria só de dizer nesse aspecto. Quanto é que tu, na tua família, há mais o amargo do limão ou o doce do mel? Como é que vão as coisas na tua família? Desculpem-me tanto, estou emocionado. Quanto de mel está a faltar? Abandona. Abandona a amargura. Torna-te doce, afável, acolhedor, consolador. Vou mais longe. Vê nos outros o melhor que eles têm. E eu não quero falar só da igreja. Lá no mundo mesmo, olha para as pessoas vendo em primeiro lugar o melhor que elas têm. E, meus irmãos, sabem qual é a forma de acabar com muitos problemas que nós temos conosco, na família e na igreja?
é começarmos por ver as coisas boas dos outros. Porque é a única maneira de nós ajudarmos que aquelas que não são tão boas possam melhorar. Irmãos, pertencemos a uma igreja maravilhosa. Temos pastores maravilhosos. Mas, meus irmãos, eu sinto que há alguma carência de mel algumas vezes entre nós. Precisamos de mais mel, mais afeto, mais compreensão, mais aceitação das diferenças. Oremos por isso. Intercedamos diante de Deus. Há abundância de flores. Flores de Deus. Para nós produzirmos mel com abundância. E mel não significa sermos meramente românticos nesta situação. Mel significa respondermos a uma carência do mundo intoxicado com tanto veneno e com tanto azedume. Vamos ser isso. Eu peço desculpa aos irmãos por me ter esticado, mas algumas vezes nós não podemos resistir.